Fala aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos? Espero que vocês estejam tranquilos, porque hoje eu vou abordar dois assuntos. Eu queria abordar três, mas infelizmente não vai ter como, porque já tentei gravar esse vídeo mais de 1000 vezes e não tava saindo. No entanto, o vídeo vai ser sobre dois assuntos sobrenaturais. E espero que vocês curtam e se divirtam. A não ser que vão ficar com medinho. Então vamos pelo primeiro assunto. O dia que o meu gato secou. Vocês devem estar pensando assim, como assim o seu gato secou? Foi mais ou menos assim que rolou o assunto. Tava eu, meu irmão, minha mãe e mais uma pessoa que eu não vou citar, até porque não vem ao caso. Nós estava trocando ideia sobre assuntos sobrenaturais, sobre alienígenas, assombrações, coisas de outro mundo. Vocês estão ligados? Coisas sobrenaturais, além do normal. Vocês estão bem por dentro desses assuntos. Se não estiver por dentro, é porque vocês não estão ligados sobre a vida, o que está se passando nesse mundo. Pois então, voltando ao assunto. Papo vai, papo vem, a gente trocando assunto, ideia dali, ideia daqui. E do nada eu percebi o meu gato olhando para o nada. Sempre. Mas ele estava olhando para o nada, pro escuro. O corredor da minha casa. Isso foi um jeito estranho pra mim, até porque ele estava olhando de um jeito muito estranho para aquele lugar. Eu trocando ideia com a minha família e eu sempre olhando pro gato. E o gato olhava pra mim e olhava pro fundo. Olhava pra mim e olhava pro fundo. E aquela escuridão. Eu de rabo de olho olhei pro escuro. Quando eu olhei pro escuro, o gato simplesmente olhou fixamente pra mim. E eu simplesmente tive um surto de falar assim: o gato está olhando pro nada e ele tá vendo alguma coisa. Pra que eu falei isso? O gato olhou pra mim, abaixou a cabeça e saiu. Eu nunca vi aquilo. É ruim de me falar isso. É ruim, muito ruim mesmo. Você não sabe a ideia disso. Pois então, o gato saiu. Passou uma semana. O gato secou. Sabe? O gato secou. A minha mãe simplesmente falou assim: o mal que ele estava vendo pegou tudo nele. Como você avisou, isso tudo passou para o espírito do gato. Não sei se foi espírito mesmo que atingiu ele, ou alguma coisa sobrenatural. Até porque eu e meu irmão, a gente trocava muita ideia sobre assuntos sobrenaturais. Até porque foi muito estranho aquilo. Eu não vou simplificar mais esse assunto, porque é muito difícil pra mim contar isso. Até porque eu já gravei esse vídeo muitas vezes hoje e não tô conseguindo. É muita tensão, é muita coisa na minha mente. Pois então, espero
espero que vocês entenderam o que eu quis passar. Nunca subestime o sobrenatural. Até porque a gente nem tava subestimando. A gente só tava falando. E o gato tava ali vendo alguma coisa sobrenatural. Foi muito sinistro isso. O segundo assunto foi muito surpreendente. E isso foi um aviso pra mim. E eu não sei se eu vou conseguir contar direito esse assunto. Espero que eu consiga. Foi assim. Tava eu e meu irmão dentro do quarto, conversando assuntos de internet, do nada. E a gente sempre citando que a gente sempre escutava passos em volta da nossa casa. E era todos os dias. Ele acordava, ele escutava passos. Ele levantava cedo. Ele sempre escutava passos. E ele nunca viu nada. Pois então, nesse dia a gente tava trocando ideia. E do nada, a gente escutou 3 toques no banco da minha casa, lá do lado de fora. Nessa época, eu fiquei, poxa, isso é um aviso muito macabro. E isso me comoveu muito. E meu irmão simplesmente falou assim, isso é um aviso. Sabe o que aconteceu? Depois disso tudo, para finalizar o vídeo, rapidamente, que eu não tô aguentando contar isso. Minha mãe, meu irmão, faleceram depois disso. Em 2016, meu pai já tinha falecido. Depois disso, os 2 faleceram também. E meu irmão tinha falado. São 3 toques. O primeiro eu entendi, porque era o falecimento da minha mãe. O segundo foi o falecimento dele. E o terceiro foi que minha vida mudou completamente. E eu não vou ser aprofundar. Não tô conseguindo falar. Eu vou terminar o vídeo por aqui. E espero que vocês tenham entendido. Porque foi difícil gravar esse vídeo. Até a próxima.